Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso podcast Vozes Femininas da Saúde. Segundo episódio, mais um produto dessa nova gestão do Jefferson Caproni aqui no Cinsaldesp, um espaço para a gente falar um pouco sobre a mulher na enfermagem, né? A gente sempre fala sobre isso, a importância que a mulher tem na saúde pública, saúde de qualidade. O Jefferson sempre repete, a mão de obra na área da saúde, mais de 80% é formada por mulheres. Para a gente ter ideia da importância da força feminina na área da saúde também, não só, mas também aqui no Brasil. Eu sempre lembro também quando o ministro Alexandre Padilha tomou posse, voltando ao Ministério da Saúde, agora no mês de março, já, olha, está quase acabando o ano já, faz tempo já, né? Foi no mês de março, mês das mulheres, e o ministro Padilha, no discurso dele de posse, lembrou disso, né? Ele falou no seu discurso, entre outras coisas, que não se faz saúde no Brasil sem as mulheres. Não se faz saúde no Brasil sem as mulheres. Isso é bem importante, hein? Bem importante mesmo. Isso faz a gente ver a necessidade, que é cada vez maior, de respeitar as mulheres, né? De dar espaços de igualdade de direitos para as mulheres, né? Igualdade de gênero. Quem trabalha na mesma função, com a mesma carga horária, tem que receber a mesma coisa, seja homem, seja mulher, né? É isso. Fora isso, a discussão da carga horária também, que a gente vem discutindo já há tanto tempo, a PEC 19, né? 30 horas semanais, é a bandeira que a saúde defende, e o Cinsaldesp também, lógico, que é muito relevante para todos os profissionais, mas em particular para a mulher, porque a gente sabe que a mulher ainda tem a dupla jornada, a tripla jornada, enfim, é disso que a gente vai falar um pouquinho também nesse segundo episódio do Vozes Femininas na Saúde. Já peço para você dar aquele like esperto para a gente, compartilhar o conteúdo, se inscrever no canal para a gente crescer bastante, para a gente receber também a informação de vocês, trocar ideias, enfim, para que vocês orientem a gente os temas que a gente vai discutir, tá bom? Vamos junto então? Antes de apresentar as nossas convidadas, e uma delas convidada especial deste dia, antes de falar quem é essa pessoa, eu vou usar palavras dela própria para identificar quem é essa pessoa. Ela publicou aqui, eu vou me permitir reproduzir aqui um texto que ela publicou nas redes sociais dela, acho que no mês de aniversário, me parece que foi assim, e ela diz o seguinte aqui nesse texto: sigo com vontade de viver como se o tempo fosse aliado, não limite. A menina curiosa virou mulher decidida. A mulher virou advogada e hoje, com orgulho, sou chamada de Big Boss, porque comando com firmeza, mas com humanidade. Adoro minha bicicleta, nela me sinto pronta para voar, para pensar, para respirar liberdade. A praia e a natureza são meu refúgio, onde me reconecto com o essencial. Gosto de trabalhar, gosto de pessoas, gosto de dar sentido ao que faço. Quero cercar-me de gente feliz, bem resolvida, inteligente, bem-humorada e que só enxerga o lado bom da vida. Tenho amor, tenho filhos incríveis, tenho uma família que é minha base sólida. Tenho cachorros, um papagaio falante e uma coleção de minis, muitas minis. E apesar do tempo, me sinto inteira, segura e pronta para tudo que ainda vem. Hoje me sinto mais jovem, feliz e realizada do que há 30 anos, porque quero viver muitos e muitos anos mais, com leveza, propósito e alegria. Para mim, idade é só uma marcação no calendário. Eu não me sinto número, eu me sinto a história. Doutora Márcia Fusati, gerente jurídica aqui do Cinsaldesp, muito bom tê-la conosco. Obrigado pela visita. É tudo isso mesmo? Tudo isso. Eu me sinto realmente a história. Agora, a gente tem visto muita história ser escrita aqui no Cinsaldesp pelas mãos de muita gente, mas pelas suas mãos em particular, né? A doutora Márcia, ela coordena uma equipe que está crescendo, isso é bom, mostra que o trabalho está sendo feito e está exigindo mais pessoas, né? Isso é bem legal mesmo. A gente está aqui na Delegacia Sindical de Saúde, que eu já falei várias vezes, mas gosto de repetir, quem esteve aqui há 3 anos, 4 anos, 10 anos, não sabe do que se trata. Essa delegacia está completando agora 3 anos, daqui a pouco. É uma delegacia que atende os trabalhadores sem hora marcada. As pessoas vêm aqui, chegando das 10 às 5 da tarde, são atendidas pelos advogados, que auxiliam, orientam, enfim.
médico do trabalho também, enfim. E é um lugar que é bonito, esteticamente ele é bonito, e ele é transparente, não por acaso, porque o Jefferson Caproni quis que fosse assim, para que todo mundo visse tudo. Então, quem passa na calçada, se bobear, vê a sala do presidente aqui. Quem chega aqui vê o que está acontecendo. Então, eu estou aqui, numa posição estratégica, vendo também o que acontece. E vejo o trabalho que a doutora Márcia faz, atendendo as pessoas. E a gente vai ouvir relatos que confirmam isso. Mas antes dos relatos, eu vou apresentar as nossas duas convidadas, mas vou querer saber de você, doutora Márcia, como é que começou essa história toda do direito e se a sua ideia de cara de saída já era o direito trabalhista, imaginava que faria história no sindicato? Na verdade, eu fui advogada. Eu sou advogada previdenciária, né? Minha formação é direito previdenciário, tenho várias pós-graduações na época, várias pós-graduações de previdenciário, e eu conheci o presidente Jefferson Caproni há um tempo atrás. A gente já vem com uma jornada, né? Ele sempre foi um jovem muito sonhador. Primeiro, ele fazia parte da ANATEM, que é a Associação Nacional dos Técnicos de Enfermagem, que ele levava de forma voluntária aí pelo Brasil. E sempre ele me procurou para fazer conciliação trabalhista, dúvida previdenciária. Ele fez muito mutirão de saúde, deu muita assistência previdenciária e trabalhista nos hospitais de forma gratuita, ajudava o pessoal do plantão, porque o nosso presidente, ele tem aquela natureza, né? Ele nasceu para servir. E aí, depois disso, ele fez parte do movimento ativista da enfermagem, que é um movimento nacional, que está nos todos os nossos municípios, nos nossos estados, e eu dei assessoria também de forma voluntária para ele, para todos os estados. A gente participou de alguns congressos, de alguns eventos, e sempre ajudando o pessoal da saúde. Eu com o meu escritório particular e de forma voluntária ajudando ele nesse movimento, porque sempre ele falava, olha, tem uma pessoa que está precisando de uma vaga de uma creche, um profissional de enfermagem que não tem como quem deixar, eu fazia um mandado de segurança para ele de forma gratuita. No outro dia, doutora Márcia, tem uma pessoa lá que está precisando de fazer aposentadoria, aí a gente ajudava ele. E todos os dias, assim, era um pedido, mas o sonho dele sempre foi uma coisa maior, que era o sindicato. Inclusive, no dia que ele veio aqui no sindicato, né, para verificar como seria para fazer a inscrição, eu vim com ele, aí é toda uma outra história. Então, a gente começou realmente de uma forma mais voluntária, ajudando, sempre em prol da saúde. Então, foi assim o nosso começo aqui, até ele me convidar para aceitar esse desafio aqui do sindicato, porque ele sabe que eu, como ele, nós somos pessoas de propósito. E de formar também uma equipe de propósito. Que aqui nós não temos um profissional que vai ajudar o trabalhador para ser um atendente, um tarefeiro, né? Como às vezes é um pessoal que tem um propósito, que a gente quer ajudar as pessoas, a gente vibra quando a pessoa ganha o processo, vibra quando a gente coloca a pessoa de volta no emprego, vibra quando a gente realmente traz para aquela trabalhadora aquela sensação que ela foi acolhida. Então, é isso a nossa história aqui no sindicato. É isso. Começou assim e segue assim, né? A gente vai ver isso que a doutora Márcia falou. Eu vou contar detalhes já, mas uma das coisas mais legais que eu vi, e foi recente agora, já estou há quase 2 anos e pouco, não sei, perdi a conta também, mas é mais ou menos por aí, 2 anos e pouquinho. E cada dia é uma surpresa, né? Mas recentemente houve uma ação envolvendo funcionários do Lefort, do Hospital Lefort, e que uma ação feita pela doutora Márcia, lógico, pelo pessoal todo aqui, e os processos que são encaminhados pelo SINSAUDESP, quem encabeça esses processos é o presidente Jefferson Caproni, né? Nessa ação, o presidente Jefferson Caproni, ele fez a perícia, né? Ele acompanhou na perícia judicial, e ele, além de ser técnico de enfermagem, ele é enfermeiro, e ele tem assim, uma noção muito grande da legalidade, do que se pode fazer no hospital, do que está certo, da parte administrativa, né? Que ele tem todo um conhecimento técnico. Chegou lá, ele falou como que está saindo a tubulação do ar.
Aí eu olhei para ele, né? Porque para mim, mesmo sendo uma advogada trabalhista, mesmo a gente atuando, fazendo as inúmeras perícias, a gente nunca pensou na tubulação do ar. Aí o perito subiu lá em cima, ele acompanhou, chegou lá, o ar entrava, saía sujo e entrava limpo. Estava invertida a tubulação. Por isso que todos os profissionais do Hospital Lefort teve direito à insalubridade. Foi graças assim, a toda uma capacidade técnica incrível de um profissional que tem todo um amplo conhecimento. Não, mas é isso mesmo, então. São várias pontas, né, que se juntam. Um trabalho, quando ele dá certo, depende de muita gente, normalmente, né? Muita gente. No caso do Jefferson, como ele estava na linha de frente, eu conheci o Jefferson na época da pandemia, né? E ele dava plantão, enfim, aquele período terrível mesmo, né? Terrível mesmo. Então, hoje o Jefferson, como presidente, ele não deixou de ser técnico de enfermagem ou enfermeiro. Então, ele passou, né? Ele sabe que ele teve lá. Então, isso faz toda a diferença. Mas esse caso do Lefort, depois a gente vai detalhar um pouco mais, mas foi muito legal porque foi uma assembleia que aconteceu no auditório aqui do sindicato, em que os trabalhadores foram convocados para virem até aqui para receberem a notícia e confirmarem que, de fato, eram beneficiários dessa indenização pelo não pagamento do adicional de insalubridade. E a forma como foi feita foi muito interessante, porque estava todo mundo sentado no auditório, os trabalhadores e tal, e o Jefferson foi falando os nomes. Então, eles não conseguiam se controlar. Alguns explodiam de satisfação quando viam que o nome deles estava lá presente na lista e com os valores, que eram valores bem legais, 20 mil e tal. Lógico que o valor varia, tem um monte de coisa. Mas estou contando tudo isso porque foi muito legal ver a reação, né? Porque eu imagino, o trabalho começou há algum tempo, às vezes demora mais, demora menos, passa pela mão de muita gente, depende do juiz, depende de muita gente, né? E quando chega na ponta e se vê a reação espontânea daquele trabalhador, acho que isso não tem preço, né? Inclusive, é importante, assim, porque a gente pegou a lista dos trabalhadores e pedimos para o pessoal ajudar a localizar os trabalhadores. E os trabalhadores, eles pegavam o WhatsApp, bloqueavam, porque eles achavam que era golpe. Porque o que está acontecendo aqui, historicamente, de dar direito para milhares de trabalhadores, nunca aconteceu em nenhuma gestão sindical. Que aqui o presidente, como a diretoria, em nenhum momento sentou com a parte da negociar dos patrões para negociar a dignidade do trabalhador. Então, assim, é histórico o que está acontecendo aqui. Nem o trabalhador acredita. Até para conversar com o trabalhador, para entregar o direito para o trabalhador, a gente tem dificuldade, porque eles pensam assim, não, isso não existe, ninguém vai bater na minha porta e falar que eu tenho 20 mil reais para receber. É isso mesmo, exatamente isso. Há um temor que a gente até compreende, porque as pessoas têm uma preocupação, há uma imagem que se criou, um tanto injusta, mas dá para entender, de que o sindicato é um lugar em que as pessoas que estão ocupando a direção estão lá para se aproveitar. Existe essa imagem, eu falo isso porque eu tinha essa imagem há muito tempo, antes de estar aqui, em relação ao meu sindicato, dos jornalistas também. Acho que existe isso um pouco em relação a cada sindicato. Acho que alguns sindicatos fizeram por merecer essa imagem, mas alguns que têm um trabalho sério, como é o caso da atual gestão do Cinsaldesp, pagam esse preço de tentar convencer o trabalhador, e se convence assim, com atos, né, fazendo, conquistando. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que quando dá certo, quando a coisa acontece, é muito legal de ver. A gente vai ver já mais detalhes sobre esse caso do Lefort, que acho que exemplifica muito a história dessa atual gestão do Cinsaldesp e da presença da doutora Márcia Fusati na gerência do jurídico aqui do sindicato. Mas tem outros setores aqui também. E a Rumi Nagai, tesoureira aqui do sindicato, está aqui com a gente também. Rumi, obrigado por ter vindo, prazer ter você aqui com a gente. É muito legal, né, a gente acompanhar o crescimento do sindicato. Vocês todos são da saúde, então é lógico, está falando com... Isso é muito legal de ver, né? São pessoas que se juntaram por afinidade, porque defendiam uma causa, a mesma causa do trabalhador, e cada uma fazendo a sua parte e vendo esses frutos. É muito legal, né, Rumi? Sim, boa tarde. Boa tarde. Assim, eu estou vendo que são da área de enfermagem. Eu, por exemplo, trabalhei
na área administrativa. E eu sei que muitos da área administrativa assim, se sentem discriminados. Mas eu estando aqui, eu vejo que o jurídico não discrimina. E assim, para o pessoal saber, porque eu já escutei, já me mandaram mensagem, falando que a parte o sindicato não vê a parte administrativa e vê sim. É que o pessoal não enxerga porque a gente fica num trabalho intenso aqui, mas assim, nós procuramos direito de todos os trabalhadores da saúde, da nossa categoria. Então, não são discriminados tantos que eu já recebi dinheiro de uma ação aqui. Então, assim, eu sou grata porque já não era para um dinheiro para eu receber. Foi uma das primeiras ações. Tanto que quando a doutora Márcia assumiu, a gente falou, Andrade e eu, Carlos, fomos para trás. A doutora Márcia falou, ó, tem essa ação. E deu tempo dela correr, correu. Tem uma trabalhadora que ligou, me mandou mensagem, não mandou mensagem semana passada, ela achou que eu recebi, mas Rubi, que processo que é? Eu falei, como que a gente tem assim, eu não me envolvo nos processos, eu falo, quem vai te orientar do processo é o jurídico. Então, e ela não esperava mais o dinheiro, porque os processos são demorados, o pessoal tem que entender que ações são demoradas, e que o advogado aqui, a doutora Márcia, com todos eles, sempre estão correndo atrás. Mas não depende, se dependesse de nós, o pessoal receberia no outro mês. Mas não depende da gente. Não depende, não. E, aliás, tem uma coisa que é muito interessante. Eu acho que é difícil para o trabalhador. Então, há casos em que ele trabalha no mesmo hospital, trabalhou no mesmo período, e o coleguinha do lado recebeu uma indenização e ele não recebe. Às vezes é uma injustiça claríssima e o sindicato vai tentar resolver. Mas, às vezes, né, doutora Márcia, são situações diferentes, são áreas que representam um risco maior ou menor. Há sutilezas que, às vezes, o trabalhador tem dificuldade de entender e a gente tem a obrigação de explicar, né? Na verdade, como no direito e na vida, tudo tem que ser comprovado, né? Você conduz, às vezes, o mesmo processo com a mesma qualidade e você não convence o juiz da mesma forma. Porém, a gente tem conseguido aqui no sindicato o princípio da isonomia para todos os trabalhadores, porque a gente usa laudos prova emprestada, a gente faz o debate jurídico para que todos tenham direito. Infelizmente, como na vida, não é tudo que a gente consegue um convencimento, mas a gente tem conseguido, em grande parte, mudar até o posicionamento do judiciário para que todos os trabalhadores tenham recebido o mesmo direito. E às vezes os prazos demoram um pouco mais, um demora um pouco mais, outro demora um pouco menos, mas assim, no caso, por exemplo, da Covid-19, da pandemia, são mais de 300 processos, é uma enormidade de processos que foram feitos para garantir o pagamento do adicional de insalubridade, e assim, dia sim, dia também, eu estou aqui vendo gente chegar aqui e descobrir na hora que já tem o dinheiro para receber. Outro dia teve um caso... Essa semana a gente está falando com 2.209 profissionais do Hospital Monte Calvário. Isso. Que foi agraciado com o processo de insalubridade. É isso. Aliás, ontem eu estive lá na frente do Hospital Monte Calvário, está uma tenda lá do sindicato, com a lista dos trabalhadores. Eles são avisados por panfleto, enfim, há uma comunicação, e eles chegam cautelosos. Assim, é interessante ver isso. Muitos trabalhadores não tiveram coragem lá na tenda e vieram no sindicato hoje. Eles têm medo de perder o emprego, mas são processos que o trabalhador vai ser apenas habilitado, que quem foi o reclamante foi o sindicato através do presidente, que é substituto processual. Então, o trabalhador não vai ser apenado por nada por estar habilitado no processo, porque já é um processo ganho, já é um direito que já foi entregue para ele. Só que todos os dias nós temos que contar a mesma historinha, falar para o trabalhador, para que ele tenha convencimento e ele se sinta, né, seguro, porque também se o trabalhador não se sentir seguro, ficar em casa com medo de perder o emprego, perder toda a tranquilidade também, talvez não faça sentido para ele. Sim, sim. É um trabalho, é uma reconstrução, né? A gente tem que reconstruir esses laços. Aliás, no caso do Cinsaldesp, não é o caso de ficar falando de outras gestões, não é o caso mesmo, mas a gente sabe que a história não foi tão bonita assim o tempo todo. Então, muitos trabalhadores têm a imagem ainda de um passado, né? Que está ficando cada vez mais longínquo, graças a Deus. Então, a gente tem que reafirmar algumas ideias, mostrar algumas conquistas para a gente se reaproximar cada vez mais desse trabalhador.
Falar em trabalhadora, tem uma aqui do meu lado, que é a secretária-geral do Cinsaldesp, Nilda dos Santos, a nossa Nilda, que também está presenciando essa revolução aqui do Cinsaldesp. Eu estava vendo esses dias, viu, Nilda? Bem legal. Tinha um trabalhador sentado lá na recepção, ele vinha para pedir informação, sei lá de quê. E ele estava sentado, tem a televisão, um monitor que fica passando um vídeo o tempo todo, com imagem do sindicato, com conquistas e tal, o Jefferson falando, aquela coisa toda. E aí, nisso que ele estava sentado ali esperando para ser atendido, entrou o Jefferson falando de uma vitória, de um processo que tinha sido ganho pelo sindicato. Já nem lembro mais que hospital que era. E ele falou, nossa, eu trabalhei nesse hospital. O cidadão falou. E aí ele falou, bom, foi no período que eu trabalhei. Se ganhou lá, acho que eu ganhei também. Ele foi ver que ele estava ganho já. Já tinha dinheiro para ele receber. É mole? Assim é bom, né, Nilda? Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem. Eu sou da área da saúde, né? Sou técnica, sou auxiliar de enfermagem. Eu acho assim muito gratificante, né? Essa gestão nossa que o presidente colocou um jurídico maravilhoso aqui, porque a gente luta muito, que a pessoa da saúde, todo mundo que vem aqui tem que ser bem abraçado, né? E a doutora Márcia, com a equipe dela, faz acontecer, entendeu? Ela luta todos os dias e faz acontecer. As pessoas vêm aqui, ficam felizes com os processos que são ganhados, entendeu? Até minha filha trabalhou no Hospital da Penha e até saiu um processo e até o nome dela está nesse processo, porque o Hospital da Penha faliu e assim foi mérito do Jefferson Caproni, entendeu? E a equipe dele, eu acho que tá maravilhoso, a gente tem que continuar assim e eu parabenizo a equipe, né? E a gente estamos aí lutando por todo mundo que nos procura, né? Estamos aí. É isso, estamos aí mesmo. Aliás, quem não conhece o sindicato, a gente sempre fala, né, para passar aqui, não precisa marcar horário, abre às 10, fecha às 5, você vem visitar, porque a gente às vezes tem ideia, inventa, né? Cria fantasias do sindicato, cria fantasias, acha que, sei lá o que acha. E aí tem pessoas como a Nilda, que é uma pessoa que tem uma história de vida, como tantos outros, de luta, de dificuldade, de não ter grana mesmo, né? E lutar porque se viu na área da saúde, quis se dedicar a cuidar de pessoas. Essa história se repete aqui. Se você fala com todo mundo, é assim. Um é porque o pai ficou doente e ele teve que cuidar do pai, e aí entrou na área da saúde. O outro, o caso do Jefferson, por exemplo, ele teve um problema de saúde, e aí foi isso que aproximou ele com a saúde. As pessoas têm laços diferentes, mas quando se encontram na área da saúde, se apaixonam. Eu estou falando isso porque é para tirar essa fantasia que são pessoas da saúde. São pessoas da saúde que estão se dedicando a criar um sindicato para defender cada um de vocês, né? Então isso é muito genuíno, é muito bacana. Eu falei do caso do Leforte, dessa assembleia que aconteceu, que foi muito bacana, porque os trabalhadores vibraram, foi uma alegria Parecia um danada. bingo, né? Ah, parecia. Parecia um bingo mesmo, parecia. Gritava o nome aqui, a pessoa gritava lá embaixo. Foi uma maravilha isso aí. E aí a gente separa um trecho bem bacana também, da doutora Márcia falando sobre um pouco disso tudo que a gente está falando aqui, dessa nova gestão, da importância que é você ter um sindicato confiável para te defender. Vamos ouvir um pouquinho aqui o que disse a doutora Márcia nessa assembleia com o pessoal do Leforte. Nunca na história alguém ligou para vocês para falar que tem 20 mil na conta. E outra, eu posso vir um advogado particular. Não pode, sabe por quê? Porque se você for no seu advogado particular processar hoje, 2017, 2018, 2019, 2020, está prescrito. E a partir do momento que ele entrou com uma ação coletiva, ele garantiu desde 2017, porque a hora que ele entrou no sindicato, ele não foi inerte, ele não foi procrastinador, mesmo sendo funcionário da rede DASA, tá? Porque ele trabalha no Hospital Alvorada, funcionário da rede DASA, como vocês, é semelhante, a hora que ele sair, ele está desempregado. Mesmo ele sendo funcionário, ele deu a cara dele a tapa.
Esse cara chama Jefferson Caproni. Se ele for senador e deputado, vocês votem nele. Esse vocês não vão ter novidade. Ou vocês já tiveram isso na vida? Alguém já conhece isso? Então, eu gostaria de falar isso para vocês. Aqui não é politicagem, sabe por quê? Porque aqui a gente mostra. E aqui é transparente. Ele está falando o nome de todo mundo, sabe por quê? Porque, ao contrário dos outros sindicatos, das outras vezes, que tinha algum acordo, põe o dinheiro no cofre do sindicato e não passava para o trabalhador. Pois ele está fazendo uma assembleia, ele panfletou na frente do hospital, vocês receberam o panfleto, vocês receberam o WhatsApp, vocês receberam o link do grupo, vocês receberam ligação. Parecia até telemarketing, não parecia? Sabe para quê? Porque ele falou, eu não quero um trabalhador sem saber, eu não quero R$1 do trabalhador aqui no sindicato. O dinheiro é do trabalhador, é para o trabalhador que eu vou entregar. Porque aqui é com honestidade. Tá vendo? É isso, né? É isso mesmo, é o que a gente está falando agora. Isso é um pouco do que acontece nos bastidores. As pessoas não sabem disso, né? Porque são ações específicas para um determinado hospital, uma clínica, enfim. Então, esse foi o pessoal do Lefort, mas como esse, tem vários acontecendo frequentemente aqui. E é importante que as pessoas saibam, né? Esse discurso foi importante, foi espontâneo, mas é isso, né? O sindicato agora da saúde, o Sinsaldesp, é isso. É buscar o direito do trabalhador e entregar para ele, né? Sem intermediário. É isso. Na verdade, assim, antes de falar até do presidente, a gente tem que cumprimentar as nossas diretoras, porque é uma equipe, né? E a gente faz um trabalho jurídico graças à confiança delas, né? Graças à confiança da Rumi, da Nilda, delas estar sempre presente, sempre acolhendo. Porque se você sabe, né, Agostinho, você é jornalista, você pode até querer entregar a sua melhor matéria, mas se você for tolhido, se você for banido, você vai entregar o que te deixarem. E aqui no jurídico do sindicato, eles me permitiram, né? Eu tive ordem expressa, que era para garantir o direito do trabalhador, mas eles me permitiram criar asas para voar. Eu tive liberdade de receber as denúncias, de fazer as ações, sem ser tolhida em nenhuma das ações. Então, é muito importante a confiança que a diretoria me depositou, né? Como advogada, como instrumentadora jurídica, né, dentro da legalidade, e é importante também o propósito, porque o que foi falado pelo presidente é que era para entregar o direito para o trabalhador, que ele não queria um direito que chegasse no sindicato ou um dinheiro, que nem no caso do Lefort, ficasse no cofre do sindicato, né? Esperando, como já tiveram ações de diretorias anteriores, que ficava esperando o trabalhador vir aqui para pagar o trabalhador, que ele queria que o dinheiro fosse entregue direto para o trabalhador, que ele sabe o quanto que é importante, né, aquele dinheiro para o trabalhador, quanto vai fazer diferença na vida dele, se ele tiver um empréstimo no banco, se ele tiver uma geladeira para comprar, ou uma viagem para fazer, ou uma casinha, ou dar entrada no terreno, mas que aquele dinheiro sirva para poder, né, trazer mais conforto. Então, isso é um propósito dele, da diretoria, de todos que estão aqui fazendo o negócio acontecer, mas vamos fazer o negócio acontecer com clareza, com transparência, com amor, com carinho, realmente não só para aparecer na mídia, mas para entregar sempre o melhor. Foi por isso que até eu falei esse vídeo, até para o trabalhador, falei no dia, até para o trabalhador também sentir o que está acontecendo. Porque muita gente fala assim, não, mas o sindicato tinha que fazer. Não, o sindicato não tinha que fazer ação coletiva. A ação coletiva sai caro. A nossa tesoureira sabe, você tem que pagar perito. Você faz uma ação coletiva, quem que paga o perito? Não. É o sindicato. O sindicato tem que pagar o perito, tem que pagar o advogado, às vezes a gente tem que pagar um engenheiro para estar indo junto. O processo, ele é caro. O processo, ele não é barato. Você sustentar um processo. O sindicato fez isso como um alicerce para entregar para o trabalhador. Mas tudo isso foi um sacrifício de uma equipe que estava aqui fazendo com pouco, muito. Foi isso que a diretoria fez, tanto as nossas diretoras, como o presidente, como todo mundo, fez muito com pouco e com muita confiança, né? E às vezes o que a gente acha assim, mas o sindicato é obrigação. O sindicato lá antigamente tinha a contribuição que vinha do governo.
E isso ficou na história da população, que as pessoas ainda entendem que não devem pagar o sindicato, não devem contribuir para o sindicato, porque o governo paga, não. Hoje o sindicato, a única contribuição para o sindicato é a voluntária do trabalhador, dos trabalhadores que não se opõem. E aí fica coisa mais difícil a sustentabilidade, porque a gente sabe que as contas precisam ser fechadas, que a gente precisa garantir o trabalhador, precisa garantir a sustentabilidade. E essa é a casa do trabalhador. E ainda agir com propósito, com honestidade, com carinho, entregar o melhor. E o nosso presidente, como a nossa diretoria, eles não aceitam, por menos que se tenha, eles querem entregar tudo. E, na verdade, assim, eles não... eles não prometeram nada, entregaram tudo e estão entregando muito. E todos os dias estão entregando e fazendo o melhor. Então, é muito bom, é muito gratificante você ter a oportunidade de trabalhar com as pessoas que permitem, né, você trabalhar e te dão a energia para você continuar trabalhando e trabalhando. E aí a gente também tem que fazer a equipe ficar motivada, porque são muitos prazos, são muitos processos, mas a equipe também trabalha feliz, né? A gente chega no final do dia, hoje teve 2 pessoas da equipe, uma inclusive é mãe, e diz que o motorista passou na casa dela 3 horas da manhã, ela tinha acabado de dar mamar para o bebê dela, que ela ia panfletar. E eu falei para ela, até falei para ela, não precisa ir, deixa que eu vou, né? Não precisa ir. Falou, não, doutora, eu faço questão de ir, eu gosto, eu quero falar com o trabalhador. E ela foi feliz, eu cheguei lá, ela estava falando, estava orientando, eles estavam tendo prazer de falar para o trabalhador que tinha entregado. Isso é gratificante quando você vê que toda a equipe está feliz, e estão feliz também com a gestão, está feliz com a diretoria, está feliz com o ambiente de trabalho, que aqui o nosso ambiente de trabalho é saudável, os nossos trabalhadores trabalham felizes, né? O presidente também trata todo mundo com dignidade, 80% da diretoria dele são mulheres, né? E mulheres com cargo de gestão, a tesoureira dele, né, que é a nossa querida Rumi, a secretária, mulheres, são posições que nunca foram ocupadas aqui para o sindicato. A gente sabe que o sindicato é uma associação que já é profundamente, né, do sexo masculino, né? Então a gente já fez história, né? Um presidente mais jovem, cercado de mulheres e de mulheres fortes, de mulheres que não vieram aqui para criticar, elas vieram para somar. E elas estão aqui, lógico, se tem alguma coisa que elas querem que seja diferente, são mulheres que chegam e falam, expressam a opinião delas e devem ser respeitadas, né? E elas vêm e fazem, estão sempre juntas, apoiando. E é bonito de ver, né? Porque é uma diretoria forte, uma diretoria unida, uma diretoria que é que nem os 7, né? Eles são todos por um e todos juntos, né? E eles estão sempre juntos, e estão sempre valendo, estão sempre no mesmo propósito, no pensamento. Eles não têm, assim, eu acho que até bonito de ver, porque você não vê reunião com eles com conflitos de interesses. Talvez eles tenham algum conflito de ideia, porque é importante você ter conflitos de ideias, né? Não é legal também, não é salutário que as pessoas pensem igual. É legal você pensar diferente, mas são várias pessoas que pensam diferente, de gerações diferentes, né? De idades diferentes, e que eles vieram junto se completar com o único propósito, né? De dar um melhor ambiente de trabalho, de fazer o melhor, e você não vê ninguém assim contra nada. Eu acho que por isso que tudo acontece. Graças a Deus, assim, essa diretoria, esse posicionamento deles, como o presidente conduz, como elas conduzem como mulheres, né? Porque não é fácil, né? Imagine 2 mulheres na diretoria, e elas são 2 mulheres fortes, com ideias críticas, mas que elas não se opõem, elas estão junto, sempre estão lutando. E acho que por isso que tudo isso acontece, e acontece com naturalidade, com trabalho, mas realmente com muito amor e muita entrega. Acho que elas estão de parabéns, 2 mulheres realmente que fazem a diferença aqui na gestão. Olha! Agradeço, obrigada mesmo.
Rumi, eu acho que é isso mesmo, né? Quer dizer, a divergência, a discordância, pensar diferente, isso faz crescer mesmo, né? Faz abrir os horizontes, né? A gente às vezes está pensando em alguma coisa, alguém fala uma coisa diferente e fala, olha, até que faz sentido. Então é bem interessante, mas acho que isso que a doutora Márcia falou, acho que é o essencial em tudo isso, né? Acho que todo mundo está aqui com um único objetivo, cada um na sua, cada um sabendo a atividade que tem que fazer e tal, divergindo eventualmente, mas sabendo que o objetivo final é atender o trabalhador, né? Então, acho que isso esgota qualquer divergência que possa acontecer, né, Rumi? Com certeza, sim. E eu tenho muito apoio do jurídico, principalmente a doutora Márcia, a doutora Tabata, porque lidar com a tesouraria, eu vou falar, não é fácil. Então, assim, qualquer documento... Muita gente quer ser tesoureira, hein, Rumi? Mas assim... Não, mas pepino. Eu falo assim, como você fala, como vocês sabem, a doutora Márcia falou, assim, o dinheiro que não é meu não pertence ao sindicato. Eu falo meu sindicato, falando assim como sindicato. O dinheiro que não é do sindicato, se eu pegar um dinheiro do trabalhador, você pode ter certeza que o sindicato desanda. Então, o que me fez assim ficar contente com a gestão do Jefferson trabalhando, porque a primeira coisa, Jefferson e o jurídico, são 2 pontos fortes aqui. Eu falei assim, eu sou muito criteriosa, eu falei, o que não é meu, não é meu. Então, o que não me pertence, eu falei sim, não quero, porque eu não vou sujar meu CPF para isso. Então, o que me fez valorizar muito o jurídico, o Jefferson, que eles têm caráter e ele tem respeito pelo ser humano. Isso já bastou. Tanto que hoje, quando há dúvida, se eu falo assim, eu mostro no documento se pode, não, porque eles têm um olhar diferente. Então, esse jurídico não só ajuda os trabalhadores, como me ajuda também. Porque eu tenho que ser criteriosa. E assim, eu fico contente com essas ações também. Porque no começo, assim, eu fiquei insegura com esse sindicato, porque a gente tinha uma visão diferente. Quando eu cheguei aqui, vi as contas, tudo, tive um grande apoio, a gente está crescendo, a gente está construindo. E assim, uma coisa que me desagradou no começo. Porque assim, o jurídico, quando eu fui ver, não atendia todos os dias. E quando eu falo para um trabalhador que pode vir de segunda a sexta, das 10 às 17, que está aqui, a pessoa precisa marcar. Eu falei, não precisa, pode ir lá procurar. Então, isso já me dá uma satisfação. A doutora Márcia me falou, não sei se ela lembra, quando, no particular, no escritório particular dela, logo que a gente assumiu, quando o trabalhador ia procurar, não tinha nem dinheiro para pagar a consulta do júri dela, ela não cobrava na hora, deixava na hora que o trabalhador recebesse. Então é por isso que um jurídico desse cresce aqui, e cresce lá, e cresce aqui. E se chama caráter e respeito pelo ser humano. Só uma coisa que você precisa saber. Diga. A Rumi faz orçamento até de caneta para comprar. É mesmo? Ó, faço. Sua caixinha de caneta Bic, ela faz de 3 papelarias. Não, eu estava brincando de tesoureiro, que é legal, Não é tesoureiro, mas assim, lidar com o dinheiro dos outros é uma geladaça. Eu não consigo nem lidar com o meu dinheiro, é a minha mulher que cuida do meu dinheiro. Ela tem 30 anos de Santa Casa, 30 anos de administração, ela tem uma organização administrativa assim, terrível. Eu lembro do que a Rumi me falou quando eu cheguei aqui, porque a história do Sindicato da Saúde de São Paulo, que tem quase 90 anos, acho, sei lá, teve um período bem complicado. Bem complicado. A questão financeira também, enfim. Então, a Rumi contou para mim que não é qualquer um que pega um rabo de foguete desse. Não é qualquer um que pega um rabo de foguete. Ou é muito xarope, ou tem muita convicção do que vai fazer. É muito proposta. Você lembra do começo aqui, né? Eu nem estava aqui, mas eu, só de ouvir contar, lembro que o começo foi bem complicado, né, Hilda? O começo foi muito complicado, porque a gente chegou aqui, era uma carcaça, né? Não tinha nada. A gente ficava contando todas as coisas que tinha aqui. Quantas vezes eu subi no pó lá, mas assim, graças a Deus a gente conseguiu vencer, né? Hoje, quem olha isso aqui e olha anterior, nem acredita que a gente passou por aquilo, né, doutor? Era um prédio mal assombrado. Era um prédio morto, entendeu? Era um prédio morto. Os trabalhadores não vinham aqui. Ninguém aparecia aqui, Foi porque tenso. ninguém acreditava nisso, né? Agora, graças a Deus, está tudo bonito, as pessoas vêm, procuram, né? A gente
ajuda, como a pessoa não sai daqui sem sua ajuda. Infelizmente é assim. Se procurou a gente, vai ser ajudado, né? A gente vai ver, conversa e assim, quantas vezes às vezes as pessoas vêm falar no jurídico aqui, Nilda, dá para dar uma alimentação? A Nilda leva a pessoa lá para o restaurante que o Gerson oferece, almoça, sabe? Ninguém sai aqui de mão vazia, né? É verdade. E olha, eu sou testemunha disso aí. Eu lembro, eu conheci o Jefferson, já falei isso 1 milhão de vezes, mas é verdade, na época da pandemia, né? E a gente se aproximou muito na época do hospital do Iabas, qualquer do Brasilândia. Brasilândia. A gente foi muito lá, passamos por alguns perrengues lá. E o Brasilândia foi um dos casos, dos primeiros talvez, né, que eu tenho notícia pelo menos, de uma ação efetiva, porque aí já estava essa nova gestão aqui, né? Então foi um negócio terrível, porque demorou demais e muita gente ficou desempregado, ficou sem receber. Então a gente tem até essas imagens, já reproduzimos isso várias vezes, das cestas básicas que foram entregues, né? Porque tem isso, né? E isso não é obrigação do sindicato. Não. Isso não está nas atribuições do sindicato. Né? Isso é amor, né? Isso é você ter compaixão, né? Você ser solidário. É outro sentimento. Não é só... Ser profissional é importante. Você ser um técnico competente e ser honesto, né? Quase é obrigação, né? É obrigação. Agora, você doar do seu para o outro que está precisando mais que você, isso aí é um outro sentimento maior, né? E acho que isso explica muito esse sucesso da atual gestão do Cinsaldesp. E também aquela época que a gente ofereceu cesta foi tirado do bolso, né? Não tinha verba para aquela época, foi comprado do bolso, entendeu? Para poder alimentar as pessoas que precisavam. Tinha gente que estava passando fome, não tinha necessidade. Quantas mulheres recebeu cesta e chorou aqui? Fora, assim, os trabalhadores da Brasilândia, o presidente ele disponibilizou o sindicato para fazer as homologações, que foi uma das condições da prefeitura. Só que ele disponibilizou o sindicato com 4 dias e quase 16 horas de trabalho, hora homem do sindicato. E também sem recurso. E aí teve que pegar, depois da folga profissional, que não tinha que pegar a hora extra, ele pegou toda a equipe, veio, assim, de muito bom agrado, todo mundo trabalhava 16 horas para poder fazer essa homologação, coisa que ninguém conseguiria homologar. Ele conseguiu isso realmente com o amor da equipe, com todo mundo trabalhando com ele, as pessoas vieram fazendo isso sem receber R$1 do trabalhador, que aí a prefeitura veio, pagou todo o dinheiro na conta do trabalhador, para que o trabalhador tivesse direito. Então, muitas pessoas, né, que estavam ali, às vezes, muitas pessoas estavam gratas, muitas pessoas mandam mensagem, mas algumas pessoas que acharam que a obrigação, né, às vezes até pela ignorância, pela falta de conhecimento, né, porque só o conhecimento liberta, eles até reclamaram de estar aquelas horas esperando até mais tarde, mas foram todo um trabalho, 16 horas, hora homem, 20 funcionários, todo o tempo para fazer aquela homologação, conferir, verificar quem está errado, verificar o que precisa ser complementado, o que depois foi. Então, assim, não foi só uma movimentação, foi todo um trabalho, toda uma arquitetura para entregar para esses 1.200 trabalhadores que trabalharam no Covid, 1.200 famílias, né, para que 1.200 famílias pudessem ter dignidade, receber esse salário, receber o seguro-desemprego direto da prefeitura. Porque se fosse entrar com uma ação para receber isso, ele não tivesse conseguido fazer aquilo, que ele conseguiu fazer um acordo histórico, os trabalhadores iriam receber isso via precatório da prefeitura, sei lá quando, né? E você sabe muito bem que uma mãe que é trabalhadora, que trabalha assim, na linha de frente, aí tem um salário aí de uns R$3.000, ela paga aluguel, ela tem filho, às vezes ela é arrimo de família, e se ela ficar, quando ela vai receber o salário, ela já está devendo para o próximo mês, já está devendo no cartão de crédito. Se ela ficar um mês sem receber, ela é despejada. A gente teve um caso de uma trabalhadora que cometeu suicídio porque não aguentou a pressão de que ia ficar desempregada, outros trabalhadores que não tinham o que comer. Então, foi um trabalho bem
árduo, mas foi um trabalho bem bonito, entregue pelo presidente, com muita entrega, né? Com muita entrega e ainda por cima com muita resiliência, né? Porque às vezes recebi algumas críticas, né, no celular dele, como pessoa, né, como pessoal, no celular pessoal físico dele, porque ele como presidente, ele também tem que ter um horário de trabalho, mas ele como pessoa, às vezes ultrapassam a jornada dele, as pessoas acham que o presidente, esquece que o presidente é um profissional de saúde, né, que está recebendo o salário dele lá do emprego dele, trabalhando aqui no mandato sindical, que ele também tem que ter horário de entrada e saída, porque a gente tem que ter o direito à nossa descompensação, a gente precisa desconectar até para a gente voltar a ter uma entrega de energia. Então, as pessoas não respeitando esse limite, mandando para ele, trazendo toda essa dor para ele, e ele, mesmo às vezes sendo ovacionado, ele foi firme, entregou com propósito e seguiu com a missão cumprida. Isso é muito bonito, porque eu acho que ser presidente do sindicato é quase um sacerdócio, né? É quase você ser padre. Ainda mais o padre ainda acho que é um pouquinho mais respeitado, porque o presidente ele faz, mas se alguma coisa a pessoa não se sentir ainda, né, contemplada, ela acha que o seu direito de todas as coisas que aconteceu cabe a ele. É isso, e é importante dizer, né, parece óbvio, mas vamos dizer isso, o sindicato é uma parte, né, é uma parte, o sindicato é um ente de um organismo que é maior, né, o jurídico, o juiz que decide é o juiz, o sindicato vai lá, representa a categoria, vai lá, defende com competência, mostrando os argumentos, né, a perícia utilizada, faz tudo que tem que fazer. E os resultados estão mostrando que faz com eficiência. Mas, eventualmente, um juiz tem uma interpretação diferente. E aí o trabalhador, muitas vezes, não tem essa clareza. A gente entende também, né? Porque a necessidade, às vezes, fala mais alta, o desespero, às vezes, da pessoa faz com que ela não perceba, né, qual é o papel do sindicato. E eu sou testemunha. O Jefferson, ele tem mesmo esse dom. Ele fala isso mesmo. Ele tenta aproveitar, utilizar esse momento até de crítica do trabalhador, quando vem para criticar, vem para se opor ao sindicato, ele quer aproveitar esse momento de aproximação, mesmo que seja para criticar, para tentar acolher esse trabalhador e convencê-lo com argumentos. Aí você decide se você quer apoiar o sindicato, mas você tem que saber, você tem que conhecer, não pode falar de ouvir dizer. De ouvir dizer não adianta nada, tem que conhecer o sindicato, saber o que o sindicato faz, como é que é o trabalho, quem são as pessoas que fazem o sindicato, que aí você vai se convencer pelos próprios olhos de que vale a pena apostar num sindicato que representa a sua categoria. A doutora Márcia falou de amor, enfim, de dedicação, de empatia e tal, podem parecer palavras apenas jogadas ao vento, mas não é não, porque eu falei com alguns representantes aqui, o pessoal da equipe da doutora Márcia Fusati, e os relatos são bem bacanas mesmo, são bem bonitos, de gente que está contagiada pelo trabalho, né? Porque as pessoas vêm para cá, eu sou jornalista, um é advogado, outro é médico, cada um vem defender, né, o seu salário, pagar os seus boletos e fazer o seu serviço. Só que você muitas vezes é contagiado pelo ambiente positivo, no caso aqui. E o relato que a gente vai ouvir agora, alguns relatos demonstram bem isso. Vamos com o primeiro aqui, de uma integrante da equipe da doutora Márcia. A princípio, eu iniciei aqui com outro escritório e a cara do sindicato era totalmente diferente do que é hoje, né? Hoje eu posso dizer que é um novo sindicato, por tudo que a doutora Márcia trouxe pra gente. Eu não imaginei que eu seria advogada de um sindicato, que eu daria conta disso tudo. Mas como eu sempre deposito confiança em mim, eu acho que isso foi criando também uma confiança no meu trabalho. E fez com que eu me dedicasse, com que eu levasse isso para minha vida. Hoje eu não me vejo fora daqui. Eu amo o que eu faço. Eu amo trabalhar aqui, amo as pessoas que estão aqui. E eu sou muito grata por tudo que ela fez. Ela não mede esforços. Eu lembro que durante a demissão em massa do Iabas, a gente ficava aqui até tarde da noite. Ela também, né? Tentando entender o que estava acontecendo, tentando ajudar as pessoas. E é um tratamento humanizado. Eu acho que não é só direito aqui, é muito mais que isso. E que é isso que a advocacia precisa, de alguém que sinta a dor do outro e que passe isso para o papel, passe isso para o juiz, que muitas das vezes não tem ciência do que é, né, a vida do trabalhador. A Rumi deu um tchauzinho lá no fundo, você viu, né? O clima é assim mesmo, né? É assim mesmo. Mas olha, bacana isso, né?
Cumprimentando vocês. Educação, é isso aí, essa cordialidade. Mas assim, a doutora Sheila, quando entrou aqui, ela tinha se formado em Direito, mas ela estava muito no canto dela. Aí eu falei para ela assim, doutora Sheila, você já é doutora, se incorpora, você sabe, sua mente é inteligente, você é capaz de passar na OAB, você estuda, eu acredito em você. E ela era apagadinha, sabe a pessoa apagadinha? Falei, menina bonita dessa. Aí ela falou, não, tem um problema disso. Falei, nossa, aqui pra mim você é maravilhosa. E realmente ela se transformou numa excelente advogada, né? Porque tudo na vida, às vezes, a gente não tem o conhecimento, porque a equipe tem que ser formada, né? A gente tem a doutora Tabata, o doutor Sérgio, que ele é maravilhoso. Então, a gente fez um trabalho de formação e hoje é uma excelente profissional. Então, a doutora Sheila veio muito a somar para a gente, também tem muita empatia, e ela só precisava realmente de alguém que acreditava nela. Talvez ela estava num outro contexto, talvez as pessoas estavam em outro ambiente de vida, né? Que às vezes você está no patamar, que você acha que você é muito advogado, ou não, mas você não consegue transformar o outro para ser igual a você. E aqui eu falei, gente, eu quero que vocês sejam tudo maravilhoso para que vocês possam me substituir e vocês caminharem aí, porque a minha missão é transformar vocês cada vez melhor. E a nossa missão aqui é isso, que a equipe fique perfeita e cada vez menos precise da gente para que eles possam decolar. É isso. E aí a gente cumpriu a missão como profissional do direito. E acho que tem uma coisa que vai um pouco além disso, que é formar o ser humano. Porque a Sheila falou um negócio que é muito importante, que é sentir a dor do outro, né? Sentir a dor do outro. Eu conheço muitos advogados, muitos mesmo, competentes demais, capazes, conhecem a teoria, conhecem a prática de um júri popular, é uma coisa impressionante mesmo o desempenho que essa gente tem. Mas eu tenho dúvida se todos eles têm essa empatia, sentem a dor do outro verdadeiramente. Que pode parecer que nem é uma necessidade essencial, né? Porque o advogado tem a obrigação de defender o réu, o cliente dele, toda a prova, né? Ele tem a obrigação de levar adiante a defesa do cliente, seja condenado, seja culpado, seja inocente. Isso eles fazem. Mas isso que ela falou, de você sentir a dor do outro, acho que no caso do sindicato é essencial. É essencial. Você tem que acreditar no outro, né? Você tem que sentir a dor, você tem que acreditar, tem que ter aquele contato para que você entregue e consiga entregar o melhor para a pessoa. Não tem como você trabalhar aqui e não sentir a dor. Hoje mesmo saiu uma sentença de uma profissional que ela saiu para ganhar neném. Quando ela voltou, ela foi extremamente assediada e a gente entrou com a justa causa para... Então, ela foi demitida por justa causa, que acabaram plantando uma justa causa contra ela e a gente conseguiu o restabelecimento dela. Aí estava no grupo do WhatsApp hoje. Aí está no grupo, eba, conseguimos ganhar. Você precisa ver eles falando da sentença. Todo mundo assim... vibrando, mas porque assim, eles sentiram a dor, mas sentiram a vitória. E assim, eles conversando, eles mandando assim, todos felizes, né, com o caso da cliente. Então, assim, não é porque às vezes a gente está aqui, tem o pessoal do atendimento, tem o pessoal da operação, porque eles ficam cumprindo o prazo, mas tanto a operação como o atendimento, eles estavam assim, o grupo estava brilhando. Então, aí a gente pensa assim, nossa, como é gostoso, né? E eu nem imaginava que eles lembravam do caso e eles estavam debatendo. E é bonito, às vezes eu chego lá, eles estão debatendo, estão falando, porque muita gente pensando para poder colocar lá no papel, expor o melhor e entregar e convencer, né, o magistrado que você tem que é que nem aquele livro, né, que você fala que tem 60 segundos para você se apaixonar por uma pessoa, né? E você tem 5 minutos para você convencer o magistrado, que vai ouvir mais um monte de gente, mais um monte de advogado, vai ouvir a outra defesa, vai ouvir o prazo, a entender o direito. Então, é bem bonito quando a gente vê isso neles. É bem bonito mesmo. É muito legal quando o profissional, ele não deixa de ser profissional quando bate o cartão. É lógico que a gente precisa de um tempo, né, como a doutora falou mesmo, né, todo mundo precisa relaxar, aproveitar e tal. Não tem, exatamente isso.
mas assim, esse envolvimento, né, que vai além do profissionalismo, né, vai além do profissionalismo. Isso não é só profissionalismo, né? Isso é um envolvimento afetuoso, que é muito bacana mesmo. Vamos para mais um depoimento de outro personagem, outro integrante aqui da equipe da doutora Márcia Fusati aqui do Cinsaldesp. Vamos lá. Eu tinha outro emprego e esperando obter a resposta dessa entrevista de emprego que eu fiz, eu estava trabalhando normalmente até que eu recebi uma ligação. Foi a primeira coisa que eu estranhei, porque hoje em dia não é normal você receber ligação. Recebi uma ligação, atendi, minto, na verdade eu não atendi, eu recusei essa ligação, porque eu não atendo ligação, e mandei uma mensagem para ela falando do que se tratava, quem que era. Ela se apresentou para mim, falou que era a doutora Márcia, falou que era a dona do escritório, e perguntei para ela se a gente poderia conversar por mensagem. Ela disse que não, que ela sempre preferiu tratar através de telefonema, através da fala, ela sempre preferiu dessa forma. Marcamos de conversar por meio de telefone, e lá ela me convidou até a vir aqui no sindicato. Foi até onde eu tive o primeiro contato com ela, e logo de cara ela já queria me contratar. Assim, com pouco tempo de conversa, ela já se mostrou uma pessoa totalmente comunicativa e se interessou logo de início pelo meu trabalho. Esse foi o meu primeiro contato com ela. Eu já tenho um histórico com o sindicato, porque meu pai foi sindicalista também, mas aqui no Sindicato da Saúde foi meu primeiro contato com o Sindicato da Saúde em si, mas eu não imaginava que se tratava de um sindicato. Então, desde a inspiração que eu tenho através do meu pai, que era do Sindicato dos Metalúrgicos, era da Força Sindical, então, para mim, sempre tive uma vontade de trabalhar no sindicato e eu sinto que as pessoas aqui, elas vêm com muitas demandas específicas que eu não tinha contato em outros escritórios. E em muitos escritórios, às vezes, a pessoa nem sabe o que ela está procurando. E eu sinto que aqui as pessoas já vêm através de ajuda. Então, eu sinto essa diferença aqui no sindicato. Tanto por relatos de pessoas que eu conheci aqui, que me disseram que foram ajudados através da doutora Márcia, tanto por histórias que eu escuto de funcionários mais antigos, tanto daqui, tanto do escritório pessoal dela, onde ela já ajudou diversas pessoas, seja às vezes isentando até dos honorários, dependendo da situação da pessoa, seja até mesmo em casos que ela não encontra a solução, mas que ela vê a pessoa com tanta necessidade que ela busca algum meio de forma pessoal para ajudar uma pessoa, seja através de uma cesta básica, seja através de alguma oportunidade, de alguma forma eu sempre sinto isso nela. Um advogado, no caso, do tamanho dela, que tem mais de 20 anos de experiência na profissão, mais de 20 anos de história defendendo os trabalhadores, ainda vê os trabalhadores em si como humanos, e não como números, é algo muito diferente do que a gente encontra no cenário lá fora. Esse aqui é o caçula, né? Contou todos os segredos. Contou. Não, mas eu me identifiquei com a doutora Márcia. Você sabe que a Rumi... Aí eu ligo para a Rumi, às vezes, Rumi, a gente precisa achar um médico para essa pessoa, precisa fazer os exames. Aí ela pega, nem responde, né? Que a japonesa é 2 minutos que ela precisa provar para ela que ela é ruim. Aí no 3º minuto ela fala, vai. Aí ela me ajuda. Então é exame, é encaminhamento para cirurgia, cesta básica a gente tem que arrumar. Que a gente vai fazendo, né? Porque a gente tem que, essas pessoas aqui da saúde, infelizmente as pessoas trabalham com saúde, mas elas não têm acesso à saúde. E é duro que a gente vê cada problema sério, né? Cada pessoas que elas chegam assim, às vezes num estágio que o profissional que às vezes trabalhou 20 anos, 25, assim, o profissional da saúde é muito ingrato, porque quando ele chega num determinado, não é diferente, mas o jornalista, quanto mais velho ele é, mais inteligente, mais conhecimento, um médico, né, um advogado. O profissional de saúde não, 20 anos, ele já vai para a prateleira que ele está velho para o trabalho, né, novo para o INSS, e ele fica nesse limbo aí da vida, né, sem colocação, muitas vezes trabalho que você pega peso, fica com problema na coluna, fica com problema na visão, e aí vem um profissional aqui, às vezes nem tem mais carência previdenciária, ou já teve, a gente tem, graças a Deus, muitos trabalhadores a gente consegue aqui com o médico, com o prontuário, provar que na época que ele foi mandado embora, ele tinha vínculo com o INSS. A gente tem um médico que trabalha aqui, que é maravilhoso, o doutor Mário. O sindicato aqui, que é um sonho você ter um médico do trabalho, né? Um médico da altura do doutor Mário, né? Que não, a gente não tem qualquer médico, a gente tem
o pai da medicina do trabalho, assim, é maravilhoso ter um médico aqui. Então, a gente tem muitos suportes aqui, mas às vezes ainda falta. E aí a gente vai tentando ver o que a gente vai fazendo. Manda para o Jefferson, assim, manda o currículo para ele, né? E aí ele, coitada, né? Às vezes a empresa que já processou não vai arrumar emprego. Às vezes a gente pede até para as empresas, assim, que já tem contato no RH e vai mandando e vai fazendo. Somente quando as pessoas é PCD, às vezes já tem um problema que ela da PCD, mas ela pode ser reabilitada, aí a gente vai organizando para a gente tentar fazer, aí a equipe vai ajudando, mas elas também vão trabalhando junto aí, porque elas também aqui vão fazendo, vão conversando, essas duas aqui também estão na assistência social, segunda faculdade delas também. É isso aí. A Rumi seria a primeira, né, Rumi? Eu acho assim, havia necessidade, porque assim, eu lido com a parte financeira. E assim, é uma coisa. Agora, na parte da saúde, vem o pessoal me procurar, eu fico com muita dó. Aquilo dá um aperto no coração. Quando o pessoal pede uma coisa, eu falo, E assim, você não tá na base de conseguir as coisas, e isso eu fico assim, mas ela consegue. No primeiro minuto ela fala, não, eu não vou. Mas no segundo minuto eu tento, mas assim, dá dó. Mas ninguém fala não pra ela, sabia? Eu tô falando. Mas quando eu procurar assim, eles são tão... Ninguém fala nada pra ela. Ela consegue internação assim de pessoas. Agora é o seguinte, eu concordo com a doutora Márcia, que ela não quis falar com o Davi por mensagem. Eu odeio mensagem também. Não. Mensagem não dá. Por mensagem não dá. Você não ouve a voz da pessoa, você não ouve a entonação da pessoa. Mensagem é só para quebrar o tô chegando, né? Tô no trânsito, alguma coisa assim. Mas nada como conversar com a pessoa. É que essa garotada nova, eles olham. Eu vou te falar uma coisa, eu gosto muito deles. E todos os dias, assim, eu falo para eles uma frase quando eles não falam com as pessoas. Eu falo, gente, vocês têm que aprender a gostar de gente. Advogado tem que gostar de gente. E gostar de gente é falar com gente. Mensagem é vocês fazem que vocês deixam esse... É quase que uma mensagem para não falar com as pessoas, para não ter contato. Eu hoje soube de que agora, viu, Nilda? O pessoal está chamando, pedindo em namoro, não é nem namoro, né? Estou falando namoro porque, né? Por mensagem. Marcando por mensagem, você marca o encontro? É que mudou a forma. Não. É que, na verdade, assim... O romantismo... Mudou-se a forma de comunicar, né? A nova geração, eles comunicam por mensagem, eles ouvem o áudio em volume rápido para poder não ouvir as pessoas, e aí eles não ouvem as pessoas, e aí eles começam a fazer tudo no automático, né? Só que, assim, a gente está com uma geração das pessoas com ansiedade, de pessoas que não falam pessoas sozinhas, né? De pessoas que não têm contato. Por quê? Porque mudou a forma. E aqui no jurídico, quando eles começam, eu chamo eles e fico bravo. Vocês têm que gostar de gente, têm que falar com gente. Então, eles já sabem, mas a gente vai mudando. Mas por quê? A gente está no conflito de geração, eles são pessoas jovens e foi a nova forma da comunicação deles. Não é que eles, talvez eu falo que eles não gostem de gente, eles gostam, mas essa é a forma da comunicação, é o novo normal. Só que eles estão com uma advogada que já é mais velhinha e que eu não vou aceitar, por quê? Porque esse não é o propósito do meu escritório, não é meu propósito de vida e não é a comunicação que eu quero que o meu escritório passe para as pessoas. Então, nesse propósito, enquanto eu tiver energia, né, eu vou fazendo. E aí, todos os dias eu teimo com eles, eles vão se adequando. É isso. É isso. A gente, os velhinhos aqui, tem que... Só que a gente também, assim, eu parei de fazer de uma forma... Eu tentei me adequar para fazer de uma forma... já de ser muito crítica, mas de fazer uma forma de mudar o pensamento deles. Porque é o novo normal deles e a gente tem que... eu pensei, eu não vou me adequar na realidade deles, eles vão ter que adequar a mim, então a gente vai ter que mudar isso. É isso aí. Estamos com a doutora Márcia Fusati aqui, com a Rumi Nagai aqui também, e com a nossa Nilda participando desse podcast Vozes Femininas na Saúde, hoje falando um pouco sobre o departamento jurídico, as conquistas, vitórias e tal, e mostrando um pouco do pessoal que está atrás dessas conquistas, né? Porque a gente vê o resultado final, com memória, é muito legal, mas tem um monte de gente atrás de cada um desses processos. Vamos para mais um depoimento aqui.
de um dos filhotes aí da doutora Márcia Fusati aqui. É no... tudo filho. É tudo filho. Vamos lá. A doutora Márcia, em específico, ela como chefe, na verdade, eu nem vou lidar no âmbito de chefe, mas ela praticamente é uma amiga. Eu falo isso até porque todos conhecem aqui. E ela, antes de dar uma bronca, ela sempre conversa, diferente de outros chefes que eu tive, né? Ela não é praticamente uma chefe, ela é uma amiga, uma mãe mesmo. Então, eu sempre agradeci, inclusive volto a falar nessa festinha que teve, é uma mãe praticamente para o sindicato, para o escritório, para os funcionários. E, assim, eu sempre tive chefes que nunca ajudou a equipe. E diferente da doutora Márcia, porque a câmera tá para mim, mas se virar ali, ela tá atendendo também. Então, ela ajuda a equipe, ela faz o funcionamento da equipe também. Não só ela, mas como a doutora Tabata, o doutor Sérgio, enfim, todos que estão. Mas, em específico, a doutora Márcia é uma mãe que, de fato, ajuda, que, de fato, tá ali à disposição. E, diferente dos meus outros chefes, assim, é uma mudança drástica, de fato. Então, foi em tudo. Só que a doutora Márcia, como eu falei, ela é como uma mãe. Então, como uma mãe dá bronca, mas também sempre ela vem e faz um carinho, fala ali que, de fato, não chamou atenção para ficar um clima pesado, mas para que não erre. E que, de fato, ela estava ali disponível para ajudar. E eu lembro que ela me chamou a atenção e ela me ligou 1 hora depois, eu estava chegando em casa já. E ela, você ficou nervoso comigo? Eu falei, não, doutora, jamais. Ela falou assim, olha, então, quero que você saiba que você é um excelente funcionário, que você está começando, então você errou mesmo, e você está propício a errar, e você tem que errar no começo mesmo. Então, eu só chamei a sua atenção, mas você está evoluindo bem. E graças a Deus, após isso, um dos feedbacks que eu tive dela foi a evolução como funcionário, né? Por conta de ser uma coisa nova e tudo mais. Então, aquela palmada como a mãe dá, mas aquele carinho também, como todas as mães possíveis fazem com os filhos. Então é isso. Ele fica de bico, viu? Tá vendo? Ele fica de bico. Ah, é? É que eu sou brava, né? É? É que eu sou italiana, né? É. O que é italiano? Como a gente faz? É. Já chega chegando. Mas depois que a gente pensa, pô, será que eu peguei pesado? Mas acho que não, né? É. Acho que não. Acho que faz parte da educação mesmo, né? A gente estava brincando dos filhotes e tal, mas o Kaique falou a palavra, né? É uma relação mesmo relação afetuosa. É, porque, na verdade, assim, o que eu peguei nos últimos 6 meses, eu peguei acho que o meu modo professora, meu modo feedback. Então, tudo que acontece, que a gente tem que entregar o trabalho para quem está na ponta, né? Então, tudo que acontece com quem está na ponta, quando você começa a crescer muito, que a gente teve um crescimento, assim, a gente foi indo, mas fez um crescimento muito rápido. Então, saiu da proporcionalidade do que a gente estava para oferecer. Então, foi um crescimento muito rápido em um curto espaço de tempo. Então, nesse crescimento muito rápido, a gente teve que fazer alguns procedimentos para que tudo fosse entregado com a mesma qualidade. Porque uma coisa é você entregar um X com um número e depois você tem que treinar pessoas, trazer equipe. Eu aumentei a equipe, mas a gente precisa trazer a equipe, trazer tudo. Então, a gente começou a pegar o feedback. Então, tudo que tem errado tem que padronizar. Então, a gente faz reuniões mensais, semanais, bronca, a pessoa não fez. E aí foi assim, de 6 meses para cá foi bem pesado, assim, para poder organizar e também deixar a equipe leve também, né? Porque você está vendo que as pessoas estão trabalhando, que eles estão atendendo, que eles estão entregando o melhor e que eles estão fazendo o melhor. E também ninguém gosta a todo tempo levar feedback negativo. Então, você dá o feedback positivo para o trabalhador, porque ele também é um produto, né? Ele também está ali, ele também tem que estar feliz no trabalho, né? O trabalho tem que te produzir felicidade. Você tem que levantar e tem que chegar no trabalho e você tem que estar feliz. Você tem que estar feliz com o que você vai entregar. Então, é difícil para quem está nessa gestão, num crescimento assim, fora da realidade,
treinar, né, dar o feedback, fazer, às vezes, umas coisas que eu também, às vezes, não estou feliz, porque eu quero entregar o melhor, aí o presidente, às vezes, me liga, tá faltando isso, que ele também quer o melhor, aí ele também me cobra, aí eu também sou cobrada, eu também já me cobro, e também deixar a equipe trabalhando direito, dando feedback, e também não deixar a equipe estressada. Então, a gente está tentando fazer de uma forma melhor e está tentando... Trocar o pneu do carro com ele andando, né? Andando, num ritmo assim, que a gente não estava preparado, mas que agora a gente está se preparando e está se organizando para que tenha melhor entrega. Imagina, de repente você tem uma ação com 2.200 trabalhadores, tem que falar com 2.200 pessoas em 10 dias. Aí daqui a pouco tem história, outro processo, você falar. Aí vem o trabalhador fazendo a denúncia, aí você tem que administrar tudo isso. Não é fácil. Não é fácil. Esses dias eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Meu Deus, me dá resiliência para isso, porque eu vou... E aí depois eu pensei, não, eu tenho que ter gratidão, tenho que fazer de uma forma que dá tudo certo, não tem fórmula mágica, né? A gente vai errar, a gente vai acertar, porque a gente é ser humano, e entregar o melhor, e também dentro de um produto que é o sindicato, né? Que as pessoas têm que ser acolhidas, têm que ser atendidas, que você tem que fazer o melhor, e ainda com uma equipe grande. É um desafio isso aí. É isso, tá vendo? O sindicato é isso. Não é um desafio. É um monte de gente trabalhando para fazer o melhor possível, Fazer o melhor. né? O Jefferson sempre fala, e é verdade, ninguém sai de casa para errar, né? Ninguém sai de casa para errar. E quando a gente está lidando com o direito de outras pessoas, né? Quando você erra e isso atinge a você, é um problema, é ruim, mas atingiu só você. Agora, o teu erro pode implicar no prejuízo, na perda de direitos das outras pessoas, aí a responsabilidade é em dobro. Né? Ainda tem a responsabilidade técnica, responsabilidade com a OAB, responsabilidade civil, né? Tem todo um monte de responsabilidade. Vamos para mais um depoimento aqui do pessoal que faz o jurídico aqui do Sinsaldesp, sob o comando da doutora Márcia Fusati. Vamos lá. Meu primeiro contato com a doutora Márcia foi algo meio inusitado, né? Na época eu fazia Uber, conheci o filho dela, ela descobriu que eu fazia Uber, que eu estava procurando um emprego na minha área, me ofereceu a oportunidade de trabalhar com ela como estagiário e, cara, foi loucura. Eu achava que era loucura o Uber, eu sentei do lado dela, ela já fiquei todo perdido, com o tempo fui acostumando, adquirindo muito conhecimento, que ali é um poço de conhecimento inimaginável, que ao mesmo tempo que ela é meio doidinha, ela tem um conhecimento sobre os assuntos jurídicos, seja previdenciário, seja trabalhista, surge tese de onde você nunca viu na sua vida. Enfim, uma experiência transformadora para mim foi conhecer a doutora Márcia. Se ela vê algum problema, na hora ela já vai para cima, já tenta resolver, às vezes de forma estabanada, mas a intenção dela é sempre solucionar o problema da melhor forma e da mais rápido possível. Eu pego carona com ela, que a gente mora para a mesma região, ela, não só aqui no sindicato, né, explicando uma situação por fora, ela para o carro na rua, ela já pega umas blusas que tem no carro, já começa a doar na rua, seja no meio da Cracolândia, se tiver, ela vê alguém que está precisando, ela já para, já começa a doar as roupas. Às vezes eu fico até com um pouco de medo, mas ela não tá nem aí, ela só pega as coisas, sai distribuindo. O coração da doutora Márcia é muito grande. Meio doidinha, ele falou. Meio doidinha, faz umas coisas meio estabanadas. Porque assim, olha, na minha cabeça, eu não vejo problema. Então, às vezes a pessoa passa um problema, passa uma coisa para mim, eu não respondo na hora, eu saio andando, né? Aí depois eles perguntam, aí eles voltam para falar, aí eu já falo a solução. Eu não vou viver problema. Eu não consigo viver o problema. Na minha cabeça, assim, não sei se é meu cérebro, se eu fui programada, se é da minha mãe, que é coronel, não sei, mas eu não consigo ver o problema. Então, eu já vou para a solução. Então, às vezes eu espero um dia para no outro dia resolver, porque eu preciso dormir, preciso fazer qualquer outra coisa. Eu preciso sair daquela caixa. Então, se eu me dar uma caixa com problema, eu vou pegar aquela caixa, eu vou deixar com você, eu não vou levar. Eu vou dormir, eu vou acordar, eu vou pintar, eu vou andar de bicicleta, eu vou cuidar do meu cachorro, eu vou brincar com as crianças, vou fazer qualquer outra coisa.
Aí, quando eu acordo, né, 6 horas da manhã, eu já tenho a solução. Aí eu mando WhatsApp para a Tabata, tal, mando mensagem, aí a gente já vai para aquele negócio. E é isso. Agora, quanto a roupas, assim, sempre eu tenho no meu carro mesmo, tenho doação, às vezes uma pessoa, eu acho assim, a pessoa está na rua, acho que é o último estágio do ser humano. Se a pessoa está trabalhando, se ela é jovem, eu não sei o que aconteceu com a vida dela. Já trabalhei em números com moradores em situação de rua, que eu sou kardecista, sou espírita, e cada um tem uma história por estar ali na rua, né? Às vezes a pessoa tem uma dor que ela não conseguiu curar, foi para droga, ou ela mesmo se envolveu porque por alguma coisa aconteceu. Mas eu acho que ninguém está ali porque foi de livre vontade, né? Eu acho que quando a pessoa chega na situação de rua, é que é a última situação que o ser humano se encontra na vida dele. Então, eu realmente é um hábito que eu gosto de ter, roupas, assim, vou ter doando, meus meninos. Teve um dia que eu estava com uma blusa do meu menino que ele tinha trazido dos Estados Unidos, que ele tinha pagado muito caro, eu estava tendo a etiqueta. Tinha um rapazinho com frio dele, ficou bravo, mas eu falei, filho, coisa feia, se apega. E a gente entrega mesmo e tá tudo certo. E tem mais, a gente, acho que nessa vida, nada da gente, né? Tudo é emprestado. Deixa eu falar um detalhe. Manda. Logo no começo, acho que depois, quase um ano que a gente estava aqui, a gente não foi no fórum aqui no João Mendes, aí a gente acompanhou Jefferson e eu, doutora Márcia, eu acho que o Celso estava junto, a gente foi lá na Praça da Sé, ela levou os sacos de roupa. Foi comprovado, eu comprovo isso aí que ela dona. A gente foi lá, e um monte de gente na rua, um monte de drogado e gente lá com a roupa. E o Jefferson, toma cuidado, eu falei, não, pode ficar, a gente tá doando, a gente não vai acontecer nada. E a gente doou, ela doou, a gente não, ela levou as roupas. E a gente acompanhou. É isso, você vê que a história sempre é muito maior do que aparenta ser, né? Então, assim, um trabalho como esse, dedicado de lutar até o final pelo direito do trabalhador, óbvio, vou dizer de novo, é lógico que um advogado competente, que cumpre o horário, faria também, faria. Não sei se com o mesmo sucesso, mas faria. Mas é diferente quando você percebe que por trás do advogado, ou pela frente do advogado, melhor dizendo, tem um ser humano, né? Antes do advogado tem um ser humano que tem sentimento, que tem convicções sociais, tem responsabilidade social, tem crenças, né? Porque crença é importante também, seja que for. Então é muito bacana a gente começa a entender por que dá certo, né? Não é por acaso que dá certo. Vamos para mais um depoimento, é o último, teríamos muitos mais, né? Porque o pessoal é muito maior, a doutora Márcia falou, muita gente chegou para colaborar, porque a demanda também cresceu bastante, né? Mas a gente deixou para o final um depoimento que é importante, como os outros também, mas esse tem alguns detalhes a mais, vamos acompanhar esse relato que é bem legal. Bom, para mim é extremamente fácil, né, falar da doutora Márcia, nossa relação, além de familiar, a gente tem uma amizade, uma conexão muito forte, assim, desde que eu nasci até hoje, nós estamos sempre juntas, e tudo aquilo que eu aprendi, eu falo isso publicamente para as pessoas que eu aprendi com ela. E não só tecnicamente, né, de ser uma sementinha ali que aprendeu a trabalhar com ela, que também é verdade, mas também na minha ética, no meu profissionalismo. Ela é uma pessoa que ela sempre acredita muito no direito das pessoas e ela até brinca muito aqui com a gente, quando a gente fala, nossa, será que essa pessoa realmente tem direito? Ela fala, mas você não é o juiz da ação, né? Então eu percebo muito isso nela, que ela sempre acredita muito. E por ela acreditar muito é que a gente consegue esses grandes feitos, né? Que a equipe técnica é responsável pela operação, mas ela idealiza e acredita muito nesses projetos. Então, todas essas ações, às vezes para nós ela chega com uma ideia, a equipe assim explode, porque parece uma loucura. A gente fala assim, não, mas isso aqui tá prescrito, esse direito. Ela, não está prescrito, porque se a gente provar isso aqui, cai essa prescrição. E a gente fala, meu Deus, se a chance é 1 em 1 milhão. E esse 1 em 1 milhão acontece. Tanto que a gente tem hoje, né, milhares de execuções em andamento, que ela é muito corajosa, muito destemida para o judiciário. E eu acho que isso é o essencial do advogado. Então, para mim, eu tenho ela como um espelho profissional, né? Apesar da nossa relação
pessoal, não é só isso que me faz me espelhar nela, que eu acho que realmente ela tem a coragem que um advogado precisa ter, e é uma pessoa correta, é uma pessoa ética, então isso tudo faz dela essa grandiosidade profissional que ela é. Então, assim, é a justiça traduzida no nosso sentimento, assim, de coração mesmo, que é o de entrega, de solução. Então, eu tenho certeza que ela viveu, né, com esses trabalhadores todo esse sentimento de alegria, de gratidão e de missão cumprida do trabalho que o presidente Jefferson entregou aqui para a doutora Márcia realizar no jurídico. Bom, a doutora estava nem para falar, né? Ela é minha pequena gênia. Um dia ela falou para mim assim, olha, eu acho que você não me ama, porque todas as missões mais difíceis você dá para mim, né? E realmente ela, assim, ela é um gênio jurídico, ela tem mestrado, doutorado, mas ela tem uma capacidade de elaborar uma genialidade, assim, que a gente tem uma equipe muito boa, mas todo mundo sabe que a genialidade dela é para poucos, né? Mas ela também, às vezes ela tem uma mania muito de ser juíza. Isso, primeiro é que ela que nem arruma, sabe? Isso não dá. Aí eu falo, por acaso você é juíza ou você é advogada? Porque se você for advogada, vai dar. Agora, se você for juíza, você já tem seus juízos de valores. Agora, eu quero que a advogada nasça aqui. E aí ela também não faz na hora também, não. É uns 2 dias de tema. Depois de uns 2 dias, ela chega com a tese aí brilhantemente, ela convence o desembargador. Tanto é que a gente tem aquela ação lá do ABC, que é uma ação que ela fez toda a tese jurídica e ela tirou, num processo, ela tirou 150 milhões de juros aqui do sindicato, com a tese brilhante, foi lá no STJ, com advogados renomados, e ela pôs todo mundo embaixo do sapato. Então, realmente, eu acho que eu sou a engrenagem porque eu faço todo mundo acreditar, mas a genialidade dela, junto com a minha loucura de fazer tudo acontecer tudo ao mesmo tempo, e mais toda essa empatia com a equipe que a gente faz acontecer. E essa emoção toda aí no seu olho, o que é? Ela é minha bebezinha, né? Mas é minha bebezinha que já falou para mim, você não gosta de mim, porque você faz eu trabalhar muito. É isso, muito legal. Olha, foi nada não, mas já queria a doutora Pava de outro lugar. Eu falei que eu não libero ela. Não, mas já quiseram. Nossa, foram atrás dela, tá? Não, a gente porque, não assim, deixa. Vocês não assim, sabem isso aí. Mas são pedras raras, assim, a gente que fica de tem olho. todo esse conhecimento, né? Ela é muito estudiosa, né? E, assim, acho que são poucas, assim, muitas pessoas boas no mundo, né? A gente tem um pouco de cada pessoa, mas, assim, gênios, assim, é difícil ter no mundo, assim, com essa genialidade que ela tem na visão jurídica. Mas, muitas vezes, ela não acredita, né? Tem que dar aquela safanão, assim. É isso. E acho que cada um tem a sua contribuição a dar, né? E o que a gente percebe é que essa equipe que cresceu, eu acompanhei uma parte disso, né? Essa parte inicial não estava aqui, mas já falei com muita gente que estava aqui da dificuldade inicial, mas acho que hoje a estrutura está montada, está azeitada, e é por isso que os resultados vêm, né? E a gente fez questão de fazer esse programa de hoje com a orientação do Jefferson Caproni, por justiça, já que a gente está falando de departamento jurídico, é uma questão de justiça a gente valorizar essa equipe, que tem conquistado tanto, porque comemorar o resultado no final é bem gostoso, todo mundo quer comemorar. Todo mundo quer comemorar. Participar da filho bonito tem um monte de pai e de mãe, né, Nilda? Verdade. Agora, filho que não é tão bonito assim, já começa a ficar mais difícil. Então, a gente fez questão de fazer esse programa especial aqui, em homenagem a toda essa gente que às vezes não aparece, né? E tem muito mais. Tem gente aí que aparece aqui atrás, andando para lá e para cá, mas que está trabalhando para defender o direito de você, trabalhador e trabalhadora. Porque a gente tem muito direito, a gente precisa saber disso. A gente precisa saber disso. Esses dias agora, a população, uma parte dela foi para a rua e o Congresso percebeu o problema.
A gente tem uma força impressionante para defender a tese que for. Não estou aqui levantando bandeira de ninguém, mas é um fato concreto. A manifestação aconteceu no domingo, na segunda-feira mudaram já. Na segunda-feira. Então, assim, essa força que a gente tem, ela se expressa de várias maneiras. Com o povo na rua, com a gente votando direito, com a sua consciência e com a gente participando do sindicato. O sindicato é uma peça essencial nessa engrenagem toda. Então, eu queria dar meus parabéns a vocês, porque eu sou um observador aqui, eu como jornalista, observo mais do que faço o sindicato, mas tenho obrigação de registrar esses momentos, é com muita satisfação que eu faço isso. Então, parabéns, doutora Márcia Fusati, pelo trabalho, parabéns a todos os seus meninos e meninas. Eu falo que é minhas crianças. Suas crianças, e vamos para muito mais, não é isso? Muito mais. É isso aí. Rumi, Obrigado. você que é a mulher da grana. Parabéns pelo trabalho, porque, como a doutora Márcia falou, é isso, né? É lugar comum mesmo, mas o time é o goleiro, é o centroavante, é o camisa 10, tem que estar todo mundo jogando na mesma disposição e com o mesmo objetivo para que a coisa dê certo, né, Rui? Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. A gente tem uma equipe maravilhosa aqui. A Roma fez muito sacrifício para que fossem pagos peritos, para que as ações dessem certo. Ela fez muita economia disso, muita coisa para tudo der certo. Assim, ela Não sai fácil para mim. E ainda vivenciando, né, que ela teve esse problema de saúde, sem ter um dia, sem ter faltado nenhum dia, né? Tanto presencial como à distância, realmente, se fosse falar heróis da pandemia, elas estão aqui fizeram tudo por merecer. É os bastidores, né? Todo um bastidor que está aqui fazendo com carinho, com amor, que o importante é dar certo. É isso aí. Esse é o Sindicato da Saúde de São Paulo. Nilda. Quero agradecer pelo convite. Doutora Márcia, uma advogada maravilhosa, amiga, né? Rumi também, pela essa mesa nossa aqui, né? Por ela ser a nossa tesoureira, né? Muito obrigada por você lutar bastante para conseguir trazer as coisas. Obrigada, gente. E vai dar tempo de fazer a aula? Vou nossa futura motorista. É aula de volante? Não, estou fazendo CFC. Sim, mas hoje é aula teórica ou prática? Não, é na escrita ainda. Na escrita ainda. Daqui a pouco ela tá de prática que me dá um pouco de medo. Não, tranquilo, né? Então tá bom. Então, é isso aí, pessoal. Foi legal, não foi? Foi bem legal, foi muito legal mesmo. Esse é um pouquinho dos bastidores do CISALDESP para você perceber que são pessoas, e são pessoas como vocês, né? Pessoas que estão envolvidas com a área da saúde, que brigam dia e noite pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde, tá bom? Dá um like aí pra gente, se inscreve no canal e compartilha o conteúdo, que a gente vai voltar em breve com muito mais, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima.